You don't need a lonely night. Baby, I can make it right. You just got to let me try to give you what you want. Boa tarde, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Hoje nós vamos discutir um tema muito importante, né, na formação do intensivista da nossa prática do dia a dia e que frequentemente nós não temos a oportunidade de discutir com a devida profundidade, né? A gente discute muitas vezes na beira do leito, no dia a dia, mas às vezes faltam elementos para a gente discutir isso com mais propriedade. Então, a gente vai ter hoje e daqui a 2 semanas também um pouco de discussão de bioética clínica, pensando mesmo em aspectos da bioética que a gente deve aplicar no nosso dia a dia, coisas que a gente vai encontrar no dia a dia aí do intensivista, tá? Então, antes de a gente dar seguimento, eu vou só compartilhar minha tela. A gente tem um aviso rápido da comissão de formação para vocês. Nós temos aí as inscrições para o teste de progresso abertas, tá? E o edital está aberto até o dia 8 de agosto, ou seja, na sexta-feira que vem, tá? Sem ser essa sexta outra. E a gente vai ter um webinar semana que vem com a doutora Cíntia, um bate-papo com a comissão de formação, né? E com a doutora Flávia também, para a gente discutir, quem tiver alguma dúvida, etc. Vai ser um webinar aberto aí para ser um bate-papo mesmo, tá? Se alguém quiser mais informações até lá, entre no site da MIB, nesse link, e vocês vão conseguir lá ter informações adicionais sobre o teste de progresso, tá bom? Então, vamos adiante. Eu vou, antes de apresentar aqui dois casinhos, eu vou chamar a minha colega, a doutora Daniele. Doutora Oi, oi. Daniele, nossa colega intensivista, com área de atuação aí também em medicina paliativa, membro do Comitê de Cuidados Paliativos da MIB e uma das nossas lideranças aí nessa área tão importante, tá? A gente fala de todos que fazem cuidados paliativos, né, que resolveram se dedicar a isso, mas acho que é importante a gente lembrar que esses conceitos são fundamentais para todos nós aí, independente se quem buscou a área de atuação ou não, né, Dani? Então, é um prazer te ter aí conosco para moderar essa sessão, tá? Eu que estou super honrada, né? E eu queria, antes de tudo, só parabenizar a comissão de formação, o pessoal da MIB, né, por essa iniciativa. Eu sei que está sendo desafiador e eu tenho certeza que esta ação vai mudar muito a cara da terapia intensiva e vai salvar muitas vidas. Então, parabéns para todos vocês. Obrigado, viu, Dani? Você quer Bom, apresentar as questões primeiro ou chama a Lara vou, primeiro? O que você vou prefere? apresentar as questões, aí você Tudo já bem, chama, tá bom? tudo Então, bem. pessoal, aqui só vamos ver aí, pedir para vocês entrarem lá no mente.com, e aí vocês têm o código ali, o 7415-4682, tá? Para poderem entrar. Faltou eu botar o QR Code aqui ainda, fiz uma besteira aqui. Eu vou fazer em tempo real aqui, não tem jeito. Desculpem, pessoal. Só para eu botar o QR Code. E aí vocês conseguem conectar aí com o QR Code. Pronto. Só colocar na moda apresentação. Aí, ótimo. Isso. Aí vamos. Eu também vou entrar. E aí a gente tem 2 perguntinhas aí provocativas. 682, também vou entrar. Vou deixar aqui mesmo. Bom, então aqui é uma primeira pergunta, depois eu tiro aqui da frente, tá? Então imagine o seguinte, vocês são intensivistas de plantão, em uma UTI de um grande hospital de referência, tá? Então imagine que é um hospital terciário, que é referência de outros hospitais, e você tá de plantão e tem uma vaga de UTI e 3 pedidos de vaga no momento, tá? E aí são 3 casos. Caso 1, é um homem de 70 anos, com doença renal Bem. crônica dialítica há 5 Ah, anos, ótimo. e internou com um quadro de coma, secundário um AVCH e foi operado. Tá? Eu errei aqui a palavra. Com uma drenagem do hematoma intraparenquimatoso e uma craniectomia descompressiva. Está em centro cirúrgico aguardando vaga de UTI.
e foi uma cirurgia de urgência. Caso 2 é um homem de 32 anos, está em sala de emergência após um politrauma com TCE. Ele está na escala de Glasgow 4, tá? Descerebrando, anisocórico, aguardando vaga em centro cirúrgico para realizar uma cirurgia para tratar um hematoma subdural, quer que seja. E o caso 3 é uma mulher de 78 anos. Ela é previamente hipertensa diabética, ela tem uma escala de fragilidade CFS1, ECOG 0, sem nenhum grau de dependência, é totalmente independente. Está internada na enfermaria da geriatria para tratamento de uma pneumonia comunitária e ela evoluiu, né, com insuficiência respiratória hipoxêmica e está na ventilação não invasiva com a fração expirada de oxigênio de 100%. Tá? Então, esse aqui é o seu plantão, você é o intensivista e tem que ajudar a tomar a decisão de triagem desses pacientes, tá? Aí a pergunta é, qual caso que você priorizaria aí para internar na UTI, tá? Imagino que todo mundo já viveu algo parecido, né? É o dia a dia, infelizmente. A gente não tem muitas pessoas conectadas. Quem não tiver conectado ainda, mente.com e usar o código ali 74154682. Bom, tá bom. A maioria levaria o paciente com politrauma. Eu acho que vai ter bastante coisa aí para a Lara discutir depois, né, Lara? Quando a Lara conectar. Bom, agora vamos para outra perguntinha. Você está de plantão na UTI, imagina, isso é uma situação que nós vivenciamos muito na pandemia, mas eu acho que ela ainda tem a aplicação por Covid-19 e insuficiência respiratória, tá? Ele fez uma estratégia não invasiva de ventilação, com ventilação não invasiva, FO2 a 100%, e a equipe, os plantonistas, né, falaram que ele recusa a intubação. Alguém foi lá e falou para ele assim, olha, eu acho que você vai precisar ser intubado. Ele falou, não quero de jeito nenhum. E a pergunta é como que você abordaria essa situação de um paciente sem comorbidades, tá, de 40 anos, com uma insuficiência respiratória por uma pneumonia viral por Covid-19. E aí, são 3 opções, novamente não tem certo e errado, tá, gente? Então, é o que vocês estiverem pensando aí, como que você abordaria isso? Aqui vocês podem até ordenar, vocês podem selecionar mais de uma alternativa e ordenar o que você faria primeiro. Quando a gente trata Mas desses temas, dia a nunca dia, tem né? O nada dia a dia. fácil. Vamos ver. Mais alguém? Acho que esse é o nosso começo. Dani, vou passar para você, para dar a sequência, e vamos adiante aí. Deixa eu descompartilhar. Obrigada. Eu queria chamar a doutora Lara Patrícia Kretzer, que é uma referência em cuidado paliativo, né? E que também é uma divulgadora e tem um legado muito importante nessa área, e ela vai dividir um pouquinho com a gente também um tema que é bem desafiador, né? E que gera angústia, né, em todos os intensivistas, que é a justiça e a equidade e a triagem do paciente crítico, né? A doutora Lara, ela é coordenadora das UTIs do grupo Bahia Sul em Florianópolis, é doutora em Direito pela Universidade de Londres, ela é presidente da AMIB Regional Santa Catarina e é titulada em Medicina Paliativa pela AMB. Queria agradecer muito, tenho certeza que a gente vai aprender bastante, e quem quiser fazer perguntas pode colocar aqui no chat que ela vai ter o prazer de responder no final. Lara? Oi, Daniele. Oi. Bruno, eu queria, primeiro de tudo, dizer o quanto que eu estou honrada de estar aqui com vocês. Mais ainda porque o meu parceiro hoje é o Rodrigo Castilhos, então eu não podia estar mais feliz de estar entre vocês três, né? Estou feliz mesmo.
Também eu estou muito satisfeita em saber que a gente está fazendo um webinar sobre bioética, essencialmente, né? E isso eu acho que é um avanço enorme. Então, nossa, que legal que eu estou aqui. Aí, o tema que é para eu falar um pouquinho, que é a triagem, né, em situações críticas, eu confesso para vocês que, depois da Covid, acho que é a primeira vez que eu estou falando sobre isso, e quando eu estava preparando essa aula, eu, assim, me deu uma sensação, assim, tão foi um misto de sentimentos, porque só quem passou pela Covid, o Rodrigo acompanhou também todo o processo, né, de protagonismo da MIB em relação como que a gente ia propor, né, para os profissionais que eles fizessem as escolhas tão difíceis, né, e foi um processo tão difícil, emocionalmente tão difícil, porque é um tema que dói, né, não tem como ser uma coisa fácil, e aí ter que retomar esse assunto foi um misto de sentimentos. Mas é com grande alegria, assim, a gente conseguiu superar aquele momento. Que bom, a gente está numa fase muito melhor. E vamos voltar a falar sobre isso, talvez não só em contexto de pandemia, né, eu acho que é importante a gente, entender triagem como algo que a gente faz muito mais corriqueiramente no nosso dia a dia, que não são só em situações extremas. E aí eu acho que o objetivo, assim, do que eu queria trazer para vocês era isso. E em sendo eu já vou compartilhar aqui, mas em sendo eh, um webinar sobre bioética, eu realmente vou tentar focar um pouquinho em princípios mesmo, né. Eu não vou entrar tanto em critérios, mas eu achei bem legal isso que vocês colocaram ali das situações clínicas que a gente passa no dia a dia, eu acho que vai complementar bastante aquilo que eu vou falar. Então eu vou começar a compartilhar a minha tela aqui, e eu vou pedir para vocês só confirmarem se vocês estão vendo Só tem a que aula. tá, Tá, e tá estão me dando para ver. ouvindo bem também. Tá, Sim, sim. tá certo. Então vamos lá, vamos começar. Então, eu vou falar sobre justiça e equidade, né, triagem no paciente crítico. Então vamos direto ao ponto aqui. Primeira coisa, a gente vai ter que ter algumas definições, alguns conceitos, né. Então, até para a gente não achar que triagem é só aquilo que a gente fazia na Covid, né. Então, triagem, vamos primeiro falar sobre definições e depois eu vou falar um pouquinho sobre princípios e como que trabalha esses princípios, ao longo de diferentes contextos. Quais são os princípios que a gente vai moldar um pouquinho e quais são aqueles que a gente não vai abrir mão, né. Então não vou entrar tanto, né, em quais são os critérios que a gente utilizaria, mas como que a gente molda essa a discussão, na verdade, o debate bioético sobre isso. Então vamos começar com triagem. A primeira coisa é a gente entender o que é triagem. Então, triagem é um processo sistemático em que a gente prioriza pacientes com base em critérios clínicos, operacionais, e que a gente tem aqui o objetivo de alocar recursos assistenciais que a gente tem de uma forma segura, de uma forma eficiente, de uma forma ética. E a triagem ela é relevante, especialmente, claro, quando há limitação, e vamos lá lembrar da Covid, eh, e essa limitação pode ser total ou parcial, né, ou mesmo de um acesso simultâneo ao cuidado. Então, nem sempre é numa situação extrema. Às vezes essa limitação ela é apenas parcial, às vezes não existe limitação de acesso, todo mundo vai ter condições de ter acesso a determinado recurso, mas às vezes o recurso que a gente precisa priorizar, às vezes, é o tempo da equipe, é quem vai vir primeiro, ainda que todo mundo vá ser atendido, né. Então essa escassez, ela pode envolver leitos de UTI, por exemplo, também a gente pode estar falando de tempo, atenção da equipe, equipamentos, estrutura de suporte, que vai fazer com que a gente, tome decisões organizadas, justificáveis, de maneira a organizar mesmo operacionalmente o nosso trabalho, né. E é um processo muito básico em saúde, a gente faz isso todos os dias, tanto na atenção ambulatorial, na pré-hospitalar, na hospitalar, mas é claro que aqui a gente vai focar um pouquinho mais nas UTIs. Então isso, triagem, tem esse componente operacional, de organizar as coisas, não apenas de fazer seleções em situações extremas, né.
pergunta é: existe uma triagem ideal? Se a gente fosse desenhar aqui juntos um método de triagem para acesso a leitos de UTI, vamos usar o exemplo que vocês deram ali e que vocês pediram para as pessoas tomarem as decisões, quem que vocês levariam, tal, para UTI. A gente ia mesmo conseguir fazer esse processo com facilidade? É, Será que a gente, em 1 hora ou 2, a gente consegue com tranquilidade, ou mesmo em várias reuniões, o Rodrigo Castilhos está aí, né? Quantas reuniões a gente precisou para refinar e tal, propostas, né? Então, perguntas que a gente teria que responder juntos, por que que isso seria muito difícil da gente alcançar, da gente conseguir definir aqui um método triagem que todo mundo concordasse, né? E que fosse ideal. A gente estaria respondendo perguntas do tipo: por que que a gente considera que certos critérios são justos, outros não são, e são justos em um determinado contexto, mas não seriam justos em outros, né? E mais do que isso, a gente ia ter que responder um para o outro como a gente justifica essas decisões que a gente está tomando diante de nossos pares, diante dos pacientes, diante das instituições, diante da sociedade, na verdade, né? Então, esse é um exercício bastante complexo. Então, eu arriscaria dizer que a gente não ia conseguir, num curto espaço de tempo, desenhar aqui um método de triagem para solucionar, por exemplo, a pergunta que vocês fizeram: qual daqueles 3 pacientes a gente levaria primeiro, né? Se a gente fosse começar do zero, talvez a gente não fosse conseguir, é muito difícil. E de certa forma explica por que que eu estou tomando a decisão de que eu prefiro inicialmente não falar sobre critérios clínicos de comorbidade, como por exemplo comorbidade, né? Eu prefiro não entrar nessa seara no primeiro momento, até porque focar em critérios coloca a carroça na frente dos bois. A gente não começa a falar em triagem, decidir critérios de triagem, a gente não começa a falar sobre triagem, define o nosso modelo, aliás, de triagem, pelos critérios. A gente tem que primeiro focar nos princípios normativos, os bioéticos e até mesmo jurídicos, né? Porque tudo que a gente faz, a gente tem que encaixar dentro do arcabouço legal com que a gente trabalha, né? Então, arcabouço legal brasileiro. Então, é isso. Acho que o que a gente precisa entender são os princípios normativos que regem um desenho de um modelo de triagem, né? E para que ele serve. Então, já que eu defini o que que é triagem primeiro, agora vamos falar um pouquinho sobre tentar conceituar justiça, equidade, né? Já que essa é a proposta da aula. Eu não tenho a menor pretensão de achar que eu vou definir justiça aqui para vocês, mas de forma alguma é impossível. Mas aqui, fins do que a gente vai fazer hoje na aula, o que que é interessante? Que justiça é um princípio frequentemente menos comentado se a gente for comparar com princípios de autonomia, beneficência e não maleficência. No dia a dia, quando a gente pensa em das decisões bioéticas que a gente toma, a gente dá muita ênfase para a autonomia do paciente, o direito das escolhas, de exercer, né, de ter um atendimento que seja centrado nos seus valores, né? A gente fala, né, no princípio de beneficência, numa não maleficência, e nem sempre a gente dá o mesmo peso para o princípio de justiça. No entanto, a justiça, quando a gente está falando em triagem, passa a ser um princípio bioético de bastante peso, né? Então aqui, né, quando eu estou falando desses 4 princípios, eu me refiro à teoria do Beauchamp e do Childress, que eu acho que é o que a gente mais comumente utiliza, né, no contexto de saúde. Então eles estabelecem esses 4 princípios, né, da bioética, e na verdade no trabalho original deles, eles nunca estabeleceram uma hierarquia entre esses 4 princípios. E, em específico sobre justiça, o Beauchamp e o Childress, eles têm uma conotação da justiça em saúde muito atrelado com uma ideia de justiça distributiva, né? Como que se distribuem, os nossos recursos ou os bens, etc. Então, para eles, justiça seria a obrigação de tratar casos semelhantes de maneira semelhante e distribuir benefícios, riscos e custos de uma forma justa. Isso toca um pouco também no conceito de equidade, que eu queria agora, em especial, diferenciar de igualdade. Igualdade é quando a gente trata todo mundo igual, para todos o mesmo, né, digamos assim. Mas, no entanto, a equidade, ela é diferente, ela não trata todo mundo igual, não é para todos o mesmo. Então, não é sobre tratar todo mundo da mesma forma, mas tratar conforme as necessidades individuais e sociais de cada.
Então, é uma forma de ajustar aquilo que vai ser distribuído ou oferecido, ou o tratamento que vai ser dado, né, para cada um, de uma maneira que a gente não ao fazer isso, a gente, na verdade, não acentue as vulnerabilidades ou as diferenças, hã, as vulnerabilidades ou as desigualdades pré-existentes. Então, é distribuir de uma forma que, a gente trate as pessoas de uma maneira que atenda às necessidades de cada um, sem acentuar vulnerabilidades ou diferenças ou, na verdade, desigualdades que já eram pré-existentes. E para tornar esse exemplo mais claro, seria, por exemplo, como que a gente estabelece critérios que são aparentemente neutros, como, por exemplo, comorbidades. Esses critérios, eles não vão amplificar a desigualdade. Então, eu não sei se vocês lembram que na época da Covid, alguns dos critérios que a gente utilizava, porque naquele momento a gente precisava definir melhor quem tinha mais chance de se beneficiar, né, de um leito de UTI, de um ventilador. Então isso passava muito por entender questões como, hã, funcionalidade, reserva fisiológica e etcétera, né. E a gente utilizava isso como critério, né, para poder montar uma score e definir quem que ia ser priorizado para um leito de UTI. Mas muitos dos argumentos das críticas a esse tipo de modelo era que quando a gente, eh, pontuava menos, né, menos no sentido de ser menos priorizado aqueles pacientes que tinham muitas comorbidades, a gente estava penalizando 2 vezes pessoas que provavelmente tinham mais comorbidades, talvez porque tivessem justamente menos acesso à saúde de uma maneira geral, né. Então uma diabetes pior tratada, hipertensão pior tratada, mais lesões em órgão-alvo. Então esses pacientes eram naturalmente tinham menos chance de serem priorizados por conta dessas condições, mas por que eles tinham essas pré-condições, essas comorbidades, né? Talvez porque eles já tinham naturalmente menos acesso à saúde, eles já existia uma desigualdade de acesso à saúde. E quando a gente estabelece critérios de triagem em que isso é um peso, a gente não está tratando necessariamente as pessoas com equidade, espero que eu esteja me fazendo entender. O próprio critério, que a gente estava utilizando, ele estava se abrindo para a crítica de que, na verdade, ele estava enfatizando vulnerabilidades pré-existentes. Então, essa é a ideia de equidade. Eu queria trazer um outro conceito para vocês, que eu pensei muito se eu ia trazer ou não, e especialmente usar a palavra como ela é em inglês, que é accountability. Porque eu acho que, e vocês vão ver ao longo da aula, que é um conceito super importante e é muito difícil traduzir para o português, por isso da minha decisão, que eu acho difícil, porque eu sempre gosto de botar em português, em sendo possível, de usar esse termo, né. Não existe uma tradução muito clara, muito que seja adequada, para português. Às vezes a gente traduz para o termo de responsabilidade, mas a verdade é que o termo ou o conceito responsabilidade, ele não consegue traduzir exatamente o que, accountability quer dizer, que seria um compromisso de justificar, documentar, sustentar as decisões que a gente toma, estar aberto à auditoria dessas decisões, mostrar como que a gente chegou lá, né. Accountability fala mais do que a responsabilidade, ele fala sobre o dever de justificar publicamente essas decisões, de ter transparência e rastreabilidade das decisões, das ações, e essa capacidade ou de certa forma, a responsabilidade da gente ser cobrado e corrigido em relação às decisões que a gente toma. Então, eu acho que accountability, quando a gente fala em triagem, é algo que é muito importante, e vocês vão entender por quê. Porque quando a gente fala em triagem, a gente está falando de um elemento público muito forte. Ele sai um pouco daquelas relações interpessoais que é do profissional da saúde com o paciente. A gente está começando, independente do tipo de triagem do momento, o contextual, mas tem um elemento público muito forte e por conta disso, essa accountability, esse dever da gente justificar publicamente, acaba sendo super importante. Então a pergunta que eu faria para vocês é: por que triagem, justiça e equidade em UTI é um assunto relevante? Bom,
A pergunta que vocês fizeram no começo, né, qual desses pacientes que a gente levaria para UTI, por si só já responde essa pergunta, né? A gente sabe que leitos de UTI são finitos, mesmo fora de pandemias. A Daniela estava falando, é a nossa realidade do dia a dia. Não é ocasionalmente, a gente se depara com uma situação diária em que a gente está fazendo certas escolhas em relação a quem vai ser priorizado para um leito de UTI, né? Então, a triagem de fato acontece todos os dias, ela nem sempre ela é nomeada, mas a gente faz. E aí, qual o custo ético da gente decidir sem clareza de critérios? Então, é importante a gente falar sobre isso, a gente ter o entendimento do peso ético dessas decisões que a gente toma. Então, por isso que eu congratulo tanto vocês de estarem trazendo aulas, né, ou tema de bioética, temas como esse, para os intensivistas, informação, mesmo aqueles que já têm um pouquinho mais de estrada, porque é realmente arroz com feijão, é dia a dia, a gente toma esse tipo de decisão no dia a dia, e isso tem um custo ético, e voltando para a ideia da accountability, a gente precisa saber justificar, publicar, precisa ser público. Se a gente toma uma decisão como essa, ela precisa ser, ela deve poder ser defendida publicamente, né? Então, qual que é o custo a gente tomar esse tipo de decisão sem clareza de critérios, né? Mais do que isso, quando a gente pensa que mesmo decidir quem será atendido primeiro em uma situação, por exemplo, que não existe uma escassez, todo mundo vai poder ir para UTI, a gente só está decidindo quem vem primeiro. Ou, por exemplo, numa emergência, tem várias pessoas esperando para serem atendidas, a gente faz ali uma triagem para ver quem vai ser atendido primeiro na emergência, né? Mesmo nesse cenário benigno, em que todo mundo vai ter acesso, cenário benigno, mas esse cenário ideal, né? Em que todo mundo, afinal de contas, vai conseguir ter acesso a determinado recurso, né? Mesmo que a gente acaba deslocando um pouco o foco no indivíduo e a sua autonomia, ou seja, aquilo que é importante para ele, que é mais importante para ele, como eu quero, eu prefiro ser atendido agora, né? É inevitável que a gente esteja deslocando para uma perspectiva um pouco mais coletiva do que individual, mesmo que a pessoa que a gente vai esperar um pouquinho mais na emergência, mas ela vai ser atendida. A gente O racional aqui, ele não é apenas aquela relação do profissional diretamente com aquele paciente, não é mais um aspecto só individual, né. A gente está puxando já um pouquinho o foco o processo decisório, ele tem um racional um pouco mais coletivo, a gente está incluindo nos nossos julgamentos elementos, de melhores resultados, seja salvar mais vidas, como era no caso da covid, menos desperdícios, ou quem que vai ter o primeiro tempo da equipe, ainda que todo mundo vá ter acesso ao tempo da equipe, aos recursos e tudo mais, mas a gente está fazendo certas escolhas, né. Então, a efetividade coletiva do sistema acaba, né, seja o sistema de saúde, ou seja só aquele sistema da emergência, né, ou ida para UTI, acaba prevalecendo sobre vontades individuais isoladas, inevitavelmente. Então, a gente precisa decidir como que a gente vai fazer isso de uma maneira que seja justa e equânime, ou seja, como que a gente vai fazer isso sem acentuar desigualdades pré-existentes, né? Como que a gente vai fazer isso de uma maneira que a gente não esteja colocando mais elementos de injustiça ali dentro dessa equação. E tem um outro elemento que a gente precisa, levar em consideração também, embora eu esteja focando muito mais no aspecto bioético aqui, mas a gente não pode se esquecer que, especial, não apenas, mas em especial hospitais que atendem pacientes do SUS, a triagem para leitos de UTI, ela deixa de ser apenas uma prática clínica fundamentada em aspectos bioéticos, na ética assistencial, e ela passa a envolver uma obrigação, e aqui, perdão pelo uso da palavra em inglês, mas como eu justifiquei para vocês por que eu estou usando ela aqui, envolve uma obrigação de accountability pública, né, da gente prestar contas sobre isso, e de fato prestar contas. O Ministério Público, principalmente Promotoria de Saúde, ela atua como órgão de controle externo do cumprimento dos princípios constitucionais de saúde, universalidade, integralidade, equidade, e eles monitoram, eles podem monitorar esses processos de escolha. Como é que a gente escolhe quem vai para a UTI? Quais são os nossos critérios? A gente não passa na frente alguém
que é conhecido, ou por uma razão ou por outra, né? Então, vocês entendem que a gente precisa ter uma clareza, uma transparência, uma accountability pública mesmo em relação aos critérios que a gente utiliza. Então, tem esse peso institucional aqui, né? Então, o que eu estou querendo chamar a atenção é que aqui a gente está falando de algo que é uma interface entre a bioética, o direito, né? Então, o arcabouço legal, aquilo que a gente não só pode, mas o que a gente deve fazer, e aqui também a responsabilidade institucional, porque também a instituição ela vai ser cobrada, existe uma accountability da instituição de explicar como que são os nossos processos, inclusive esses de triagem, as escolhas que a gente faz, né? Então é uma accountability ampliada aqui, não é só de cada profissional com cada paciente, e é uma accountability ampliada em termos das diferentes dimensões, a ética, a jurídica, a institucional, né? Então, aqui a gente está vendo essa conexão da bioética e do direito, né, mesmo, à realidade prática dos gestores e das equipes multiprofissionais. Então, a gente está falando algo que vai além da bioética, a gente está falando de algo que a accountability... só checando, gente, todo mundo continua me ouvindo? Ouvimos bem, sim, Mara. Sim, sim. Ah, tá ok. Eu gosto de checar de vez em quando, porque às vezes pode cair a conexão. Então, a gente está falando aqui de algo que tem um vínculo muito forte com a gestão, com a prática daquilo, de como que a gente faz a gestão mesmo dos nossos processos, né? Então, a, a dimensão, ela não é pouca, ela não é só bioética. Bom, então, evoluindo um pouquinho mais dentro desse elemento, dessas 3 dimensões da accountability, né? Então, seria a bioética, que seria a legitimidade moral da decisão que a gente está tomando. E aqui a gente está falando de princípios como transparência, razoabilidade. Aqui, razoabilidade, talvez também proporcionalidade, né? Equidade. Mas a gente está falando também da dimensão jurídica do dever que a gente tem de justificar as nossas decisões de uma maneira pública, de uma maneira que seja em conformidade, né, com a Constituição, né, com o arcabouço legal brasileiro, e a gente está falando da dimensão que ela é institucional também, que é a proteção, que é o dever, né, a responsabilidade da instituição de ter processos, protocolos, modelos de triagem que tenham como função não apenas organizar o serviço, né, mas também proteger a equipe de decisões que sejam sempre decisões difíceis, que sejam jogadas todas no peso do profissional, né? Então, você ter modelos de triagem, você ter protocolos de triagem bem desenhados, bem estabelecidos, tira um pouco o peso de cada profissional e joga na instituição, ou seja, a instituição está protegendo a equipe quando ela faz isso, né? Ela tira o ônus da equipe em grande parte, né? E ela está aqui também protegendo a reputação da organização. Bom, tendo dito isso, tentando colocar, né, conceitos e o contexto, né, as três dimensões da accountability, e de novo, eu estou usando a palavra accountability porque aqui eu estou vendo bioética, porque tem esse elemento público muito forte, né? A gente está falando sobre como que a gente vai escolher entre os diferentes direitos das pessoas, né? E essa necessidade da gente poder sempre estar explicando publicamente essas decisões que a gente toma, né? Então, eu queria agora colocar tudo isso dentro de diferentes contextos em que talvez esses modelos de triagem possam acontecer. Então, eu estou chamando aqui o contínuo dessa tensão entre a autonomia individual e a justiça coletiva, porque, como eu falei para vocês, toda triagem ela traz consigo um certo desvio daquilo que a gente... Desvio não, um deslocamento da prática mais clássica da bioética, ou que a gente pensa do dia a dia, são as nossas relações com cada um dos nossos pacientes, a gente está deslocando um pouquinho para um racional que é um pouquinho mais coletivo, em que existe uma relativização daquilo que é o individual em favor daquilo que é o coletivo. Nem que seja só tu espera mais do que o outro, mas todo mundo vai ser atendido, você só vai esperar um pouquinho mais. Quando eu escolho quem que espera mais, quem que espera menos, existe já uma espécie de deslocamento, né?
Mas existe um contínuo em que esse peso ele é desviado cada vez mais do individual para o coletivo, né. Então, em contexto de recursos abundantes, por exemplo, o foco ele está mais amparado na ética da pessoa ou nas decisões individuais, da autonomia, de preferências, de valores individuais. Agora, já num outro extremo, quando a gente está falando de um contexto de escassez e escassez crescente, né, a gente começa a deslocar para um foco mais em desfechos de população, numa ética muito mais baseada no coletivo. Então, aqui a autonomia ou o individual, ele continua presente, evidentemente, mas ela é relativizada um pouco frente à equidade, a ideia de equidade, né, como que a gente vai tratar as pessoas conforme as suas necessidades, né, e não tratar todo mundo igual, e ao benefício coletivo. Então aqui, só para falar um pouco sobre diferentes, níveis de triagem ou esse contínuo de escassez, digamos assim, eu vou apresentar para vocês, né, esse, esse modelo teórico aqui da CHEST, né. Então, por exemplo, eles apresentam aqui 3 níveis diferentes de escassez, né, o convencional, aquele que já é a gente entra numa capacidade de contingência dada a escassez, e aí já numa situação de crise, onde a escassez é tanta, né, que aqui a gente já está falando num contexto de crise de fato, né. Então o convencional, eles definem que é quando essa escassez, ela é até 20%, ou seja, a gente está atendendo uma demanda até 20%, digamos assim, maior do que a nossa capacidade. Eu vejo isso como o nosso dia a dia, a gente está na maior parte dos hospitais públicos, né, em que tem mais gente esperando para entrar em leito de UTI do que a gente tem, mas a gente não, está numa situação de contingência, a escassez não é tanta assim, né. Aqui, via de regra, a gente vai se reorganizando, os nossos processos, não necessariamente a gente precisa se utilizar de triagens o tempo todo, muito embora beirando isso, né. E aí a gente tem depois as priorizações, né, o modelo de priorizações do Conselho Federal de Medicina até como uma resposta a esse contexto, né, em que a gente precisa estabelecer certos critérios, e o CFM veio ali nos dar um amparo e dizer como que a gente vai priorizar esses pacientes, né. Aí a gente tem esse outro momento que já é aonde aqui a gente já começa a estar numa situação, um pouquinho mais grave, em que a gente tem, digamos assim, o dobro de demanda do que aquilo que a gente teria condições de acomodar, né. Aqui a gente já está começando a tomar decisões, que têm um peso bem mais coletivo, a gente realmente está tomando decisões de quem não vai ter tomando decisões em relação a quem não vai ter acesso a determinados recursos, e depois a gente vai ter o contexto de crise mesmo, aonde, a gente muito claramente, não só a gente está tomando decisões a quem vai ter acesso ou não, aqui a gente está tomando o nosso racional é como que a gente vai salvar mais vidas ou vai morrer menos gente, aqui a gente já está numa situação bem mais extrema, né. Então para quem, eu acho que a maior parte de vocês já conhece, mas eu acho que eu trouxe esse slide porque é super importante que todo intensivista tenha domínio dessa resolução, tenha conhecimento, domínio, saiba utilizar essa resolução do Conselho Federal de Medicina, que é a 2156 de 2016, que estabelece critérios para indicação de admissão alta para pacientes de UTI. E o que motivou essa resolução do conselho foi justamente o reconhecimento de que, certamente, né, entre as UTIs públicas do país, a gente vive em situações em que nem sempre a gente consegue acomodar no momento, né, no momento em que existe uma demanda de vaga de UTI, né. Então tem mais demanda do que a gente tem vaga, a gente até vai conseguir, mas não na velocidade, mas não no tempo que a gente gostaria, né, de acomodar todo mundo. Então, para tentar ajudar esse contexto que a gente vive no dia a dia, então eles estabeleceram essas prioridades que vão de 1 a 5. Quando a gente dá uma olhada, né, nessas prioridades, a gente entende que eles utilizaram aqui quais são os critérios que estão implícitos ali. Então vamos ver ali na prioridade 1. Prioridade 1, quem deve ser priorizado sempre para ir para UTI? Pacientes que necessitam de intervenções de suporte à vida e que tenham alta probabilidade de recuperação. Então aqui não há nenhuma limitação de suporte terapêutico. Aqui o que o CFM está dizendo é que, primeiro, precisa necessitar, né, de algo que só vai ter na UTI e não em outro, em nenhuma outra
área ou outro serviço, né, então você precisa do suporte à vida e só a UTI vai te dar isso, você precisa de um determinado recurso, como um ventilador, uma diálise, suporte pressórico e etcétera, mas você precisa também ter uma probabilidade de se recuperar, de se aproveitar desse suporte e se recuperar com isso, né. Então isso, já mostra o racional por trás dessa resolução do Conselho Federal, né. Então é a necessidade de determinado recurso, mas, combinada com a probabilidade de que essa pessoa, ao receber esse recurso, de fato vai se beneficiar dele, né. E aí no outro extremo, que seria aqui a prioridade 4 é aquele paciente que não necessita de, né, de suporte à vida, ele precisaria apenas de uma monitoração por causa do risco de precisar, mas, mas existe uma limitação de intervenção terapêutica, existe uma impressão que esse paciente de qualquer forma não se beneficiaria, né, e aí teria o prioridade 5, seria um paciente já em fase de terminalidade. Então, essa resolução é a resolução que está ali atendendo aquele momento que a gente vive no dia a dia, em que existe uma demanda maior, mas a gente ainda não está numa capacidade de contingência, a gente não está em situação de crise, então a gente tem esse amparo aí do Conselho Federal de Medicina. Então essa é uma situação. E aí o outro extremo, e eu trouxe para vocês, né, aquilo que a gente viveu na Covid de fato, onde os experts no mundo todo foram se reunir e tentar ver como que a gente escolhe, como que a gente aloca recursos numa situação de crise mesmo, onde a gente não vamos, não é uma questão de tempo, a gente realmente não vai conseguir acomodar todo mundo e a gente vai ter que fazer escolhas no sentido que a gente faz para que morra menos gente? Como que a gente salva o maior número possível de vidas, né? E aqui a nossa versão brasileira, né, muitos de vocês acompanharam, o Rodrigo Castilhos, que está aqui, em especial acompanhou, participou ativamente do desenvolvimento, né, das recomendações, né, que começou com a MIB, mas essas 4 as sociedades brasileiras abraçaram, né, ou endossaram, melhor dizendo, essa proposta que a gente fez. Então, eram situações em que a gente realmente estava tomando decisões de triagem que realmente tinham um racional fortemente baseado no coletivo, ao contrário de situações de menor escassez, aonde a gente ainda tem um peso, né, para autonomia ou para decisões individuais muito maior, né. Então, isso é o que eu chamaria desse contínuo, né, de necessidades, né, de demandas ou de necessidades, esse contínuo da triagem é o que eu chamaria aí de modulação ética nos diferentes contextos de escassez, porque que vai desde a normalidade, onde todos vão ser atendidos, a triagem é feita por gravidade, mas, todo mundo vai receber aquele recurso que necessita. Hã, existe muito espaço para autonomia ou para preferências individuais, até o outro extremo, que seria o colapso mesmo, que a gente viveu na Covid, onde a triagem ela tem essa função de maximização de vidas, né, de sobrevida, e aqui o foco é bem coletivo mesmo, né, de desfechos coletivos. Então o que eu estou querendo dizer é que quanto maior a escassez, por consequência, maior a necessidade de critério. A gente sempre tem a accountability de justificar, tudo que a gente faz, as escolhas que a gente faz, nas nossas priorizações, mas quanto maior a escassez, isso fica ainda mais premente, assim, a accountability pública, ela fica cada vez maior mesmo, né. Então é isso, nesses momentos a gente vai ter que decidir qual que é o nosso modelo de triagem e de novo, eu não vou entrar no mérito de quais critérios vão ser os elegíveis a depender de cada contexto, mas, provavelmente a gente vai estar trabalhando, nessa ideia de contínuo, de quanto mais extrema for a situação de escassez, maior o deslocamento do individual para o coletivo, maior essa accountability de que a gente tem que explicar e ter uma rastreabilidade e poder ser auditado mesmo em relação a esse modelo que a gente escolheu, né. Agora, por outro lado,
independente do contexto que a gente tiver, alguns princípios, eles são o que eu chamaria de princípios transversais da triagem, que se aplicariam a qualquer contexto. É como se eu estivesse dizendo para vocês. Existem alguns princípios que são inegociáveis, que independente do contexto que a gente tiver, por mais dramática que seja a situação, a gente não pode abrir mão de alguns princípios bioéticos aqui. Então, um deles seria a transparência, que é aquilo que fundamenta, que legitima a nossa decisão na medida que a gente torna isso público e aberto para todo mundo, onde a transparência ela não só é uma questão da publicidade daquilo que a gente fez, mas a garantia de que as pessoas estão entendendo aquilo que a gente tá comunicando, né, independente de qualquer coisa. Ela permite a compreensão, a rastreabilidade das decisões que a gente toma, né, e ela está presente tanto na ética quanto no direito constitucional, né, então a gente vai ver princípios, né, da publicidade, da motivação, dos atos administrativos, então aqui a transparência ela é um princípio que não é só bioética, é um princípio que tem um fundamento, legal bastante forte, né. Outro princípio que é inegociável, né, são princípios transversais, independente do contexto, né, se é de menor ou de maior escassez. É a imparcialidade, a não discriminação. Então a gente não pode discriminar ninguém, usando a escassez como razão, como racional. Então a triagem ela nunca pode ser pautada por, condição socioeconômica, raça, religião, gênero, deficiência, orientação sexual, etc. Então, em todos os contextos é necessário a gente enviar o viés explícito, evidentemente, mas os implícitos também, em relação a esse tipo de desigualdades que elas são sistemáticas, né. E se a triagem for subjetiva ou muito de acordo com o momento, ela pode reforçar essas diferenças estruturais. Outro princípio que é inegociável seria a dignidade da pessoa humana. Então, mesmo quando o paciente não é priorizado, isso não significa, e isso é preciso deixar muito claro, né, não se trata de negar cuidado. A gente não está priorizando para determinado recurso, mas todo o resto do cuidado, a gente segue sendo, demandado, né, da equipe. A gente segue numa obrigação mesmo, né, num dever ético, né, de oferecer para a pessoa, né. Então a gente só está alocando diferente, né, a gente ou não priorizando o acesso a determinado recurso intensivo, né, como por exemplo um suporte ventilatório, mas não quer dizer que a gente não está oferecendo cuidado. Então a dignidade ela precisa ser preservada, cuidados paliativos, o acolhimento e respeito à vontade do paciente, né, fora daquilo que ele não pode mais escolher, que é o recurso, né, tudo isso a gente deve manter, né, então, a gente precisa lembrar que a gente não pode desumanizar a triagem, esse processo de triagem eu acho isso, um pouco até triste de falar, porque é muito difícil uma situação como aquela que a gente viveu na Covid, dizer que existe um elemento de humanidade naquilo, eu acho muito duro isso que aconteceu, mas dentro do que é possível para nós, a gente tentar manter aquilo dentro do limiar do humano é bastante importante, né. Então aqui a gente está falando de protocolos, de comunicação clínica, de como que a gente vai conseguir fazer o acolhimento das pessoas, em especial aquelas que não foram, né, priorizadas. Outro princípio que a gente não abre mão seria a razoabilidade, a justificabilidade, a proporcionalidade, né, de tudo que a gente faz, né. Então as razões que embasam uma decisão de triagem, ela deve, dentro do possível, ser baseada em critérios clínicos relevantes e conhecidos, ser, né, possíveis, né, passíveis de explicação a outros profissionais, pacientes e a sociedade. Precisa ter uma razoabilidade, uma justificabilidade, a gente precisa explicar isso, precisa ter uma base, uma referência para isso, né. E precisa ter, de novo, um pouco fala sobre accountability, né, sobreviver a uma revisão ética institucional, né, então a gente precisa conseguir explicar os porquês, né. Então esse princípio exige coerência interna entre casos semelhantes e uma revisão crítica permanente dos critérios adotados. Aqui tem, a é o peso técnico da explicação, por que a gente escolheu aqueles critérios, né. Outro princípio seria a equidade,
né? Como sempre, a gente já falou um pouco no começo, mas a equidade deve informar dos critérios técnicos também, né? Ele tem que estar presente para equilibrar esses critérios técnicos de maneira que eles não exacerbem algumas desigualdades, né? Então, por exemplo, critérios que podem parecer aparentemente neutros, como a gente já mencionou antes, comorbidades, podem, na verdade, gerar discriminação indireta contra grupos já vulnerabilizados. E foi, de fato, uma das críticas, né? Os modelos de triagem que a gente utilizou na Covid, eles eram revestidos de uma, em grande parte, o modelo em si, né? De uma linguagem técnica, mas sim, foram passíveis ao questionamento, né? Se aqueles critérios técnicos não estariam exacerbando certas desigualdades pré-existentes, né? Então, a gente tem que estar sempre se perguntando, esse critério pode, mesmo que não seja nossa intenção, estar excluindo sistematicamente pessoas mais pobres, negras, com deficiência. No caso da Covid, entrou a questão do etarismo, né, da idade, acho que vocês lembram bastante bem disso, né? Então, o que eu trouxe para vocês é essa ideia do contínuo, dos diferentes momentos, né, de escassez, e que isso tem implicações bioéticas, e a gente vai modular um pouquinho o nosso racional bioético, né, no sentido, provavelmente, de sair cada vez mais do foco do racional, né, do individual, da autonomia da pessoa, e mais no sentido do coletivo. A gente vai sair e caminhar um pouquinho mais para uma perspectiva utilitarista, e é um pouco inegável isso, né? E a questão da accountability, né? Que eu quis trazer de uma maneira muito forte para vocês. E tanto esse contínuo, esse ajuste que a gente tem que fazer a depender do contexto, né? E a accountability, que é o dever que a gente sempre tem, né? De tornar público o que a gente está fazendo, porque não tem triagem sem que exista uma certa escolha entre direitos e necessidades, né, das pessoas, e por conta disso a gente precisa explicar por que a gente está escolhendo uma sobre a outra, né? Então, esses conceitos, eles ajudam a gente a entender ou oferecer critérios para tomar decisão sobre tensão moral, né, que seria justamente a triagem sempre tem uma tensão moral, justamente por isso. Então, o eixo do contínuo é esse entendimento, né? Mostra o que muda na balança entre o direito individual e o interesse coletivo conforme o contexto. E a gente vai ter que fazer esse ajuste, a gente vai ter que ser proporcional. Então, quanto menor a escassez, a gente não pode abrir tanto mão daquilo que é de direito individual, mas numa situação mais extrema, às vezes a gente talvez vá precisar. Então, as coisas vão depender muito do contexto. Mas quando a gente fala desse eixo, né, de moral, digamos assim, da accountability, mostra que, independente do momento que a gente tiver, algumas coisas não podem faltar. Então, a gente não pode abrir mão. A gente precisa da legitimidade, rastreabilidade, proteger as pessoas dentro do possível. É aquilo que a gente não abre mão, né? Que eu apresentei para vocês. Então, quando a autonomia individual ela é parcialmente relativizada, né, ou bastante relativizada, dependendo do tamanho da escassez, né, da intensidade da escassez, a estrutura dessa accountability, daquilo que a gente não abre mão, e da necessidade de tudo ser muito público, passível de explicação, que dá segurança, que dá legitimidade à decisão. E quanto maior esse deslocamento para o interesse coletivo, maior deve ser a responsabilidade institucional em garantir que o processo seja ético, jurídico, que seja transparente, que seja, enfim, explicável, justificável, né? Então, em resumo, toda triagem é um equilíbrio entre pessoas e populações, mas só quando a decisão é feita com responsabilidade bioética, jurídica e institucional é que ela se torna justa e não apenas necessária. Não se trata, então, o que eu quis trazer para vocês, de qual critério ele é mais justo. Não é uma questão de escolha de critérios. Aqui, como que a gente constrói juntos a justiça desse processo? Então, é mais sobre como construir do que os critérios em si. E mais que dizer quem entra ou não entra na UTI, ou vai receber ou não um recurso, né, de UTI, a gente tem que refletir como que a gente faz essas escolhas, de maneiras que elas se mantenham éticas, responsáveis, justas, e mantenham esse nosso senso comum de humanidade, sem a gente sair tendo que juntar os caquinhos depois. Então, muito obrigada aí pela atenção de vocês.
Nossa, foi ótimo, deu para aprender bastante. A gente tem uns 5 minutinhos aqui, para não atrasar muito a próxima sessão, e aí eu queria pedir a ajuda do Bruno para ele trazer de novo aquelas questões, só para a gente discutir. E eu já adianto para acolher o coração de todo mundo que, no fundo, não tem resposta que seja 100% certa ou 100% correta, né? Todos os pacientes teriam sim indicação de ir para UTI. Bruno, você consegue compartilhar a questão para a gente tentar fazer em 5 Você, minutos? tô entrando aqui. Tá? E aí, Vou enquanto só. ele abre, né, se a Lara puder responder, desafio é 5 minutos, né? É, nestes critérios a gente deveria ou não usar a idade biológica dos pacientes de forma exclusiva como algo para nos ajudar nessa triagem e pensando nesses próprios critérios do CFM, né, que é o Uhum, que a gente mais tem de base para nos ajudar a diminuir um pouco as nossas angústias, né? Que, como você uhum, bem falou, a gente vai avaliar a probabilidade de recuperação, se o paciente tem ou não limitação de suporte, se ele está precisando ou não de suporte social de vida. uhum. Como que a gente define esse prognóstico deste paciente? Se tem uma forma mais fácil. E aí eu queria ver a sua opinião em relação a estes 3 pacientes. Ô, Dani, antes de botar a Lara Uhum. na fogueira aí, Na fogueira. eu vou falar só o que eu pensei e ela me corrige aí qualquer coisa, pode Tá, ser? ótimo, acho ótimo. Tá. Eu acho que isso aqui é um cenário, acontece aí em grandes hospitais, né? E eu vou só antecipar uma coisa aqui. Eu calculei os scores prognósticos. Assim, a gente não deve tomar decisões individuais baseadas neles, mas eles ajudam a balizar um pouquinho, né? Então, a gente, no caso em questão, a maioria falou que queria levar o homem de 32 anos para UTI direto. E é um paciente que precisava ir para cirurgia. E esse paciente aqui, quando a gente coloca no Impact Score, a probabilidade de ele sobreviver em 6 meses com desfecho desfavorável, de ele ter um desfecho desfavorável em 6 meses, que inclui morte ou não se recuperar, é de 80%, tá? Só para trazer para vocês o paciente 2. E eu tenho certeza que a idade foi levada em conta para ele ser triado para ir para UTI. E, na minha opinião, ele era o último para ir para UTI. Naquele momento, porque ele tinha que ir para a cirurgia antes, se é que. Porque se ele não fosse para a cirurgia, não adiantaria ir para UTI também, né? O caso 1 é um caso que, se o intensivista tivesse sido envolvido antes, um paciente com AVCH, com 70 anos, que precisa de uma cirurgia, inclusive com descompressão, provavelmente é um caso que ia gabaritar lá o ICH score. Não botei todos os dados aqui, né? Mas a probabilidade de sobreviver é muito baixa. Mas, ao mesmo tempo, se ele for um limitante para esse segundo operar, isso deveria ser levado em conta institucionalmente falando, né, Lara? Uhum. E o 3, a paciente idosa que ninguém quis levar para UTI, provavelmente por causa da idade, ela não tem nenhuma outra disfunção, ela tem só uma insuficiência respiratória, e ela, pelo CFM, seria prioridade 2 ou 1? Aí pela veria aqui, só pensando um pouquinho. Mas ela tem indicação imediata de intubação, de qualquer forma. Mas Prioridade um. ela seria prioridade de ir para a UTI, em detrimento dos outros 2 casos, no caso aqui. A não ser que É. tivesse essa questão institucional da vaga de UTI, aí precisaria de uma discussão mais conjunta. Só para falar o que eu acho, tá? É, na verdade, os 3, eles seriam, é uma questão de decisão se eles são prioridade 1 ou 3, porque todos eles têm necessidade de suporte orgânico, né? De Uhum. uma forma ou de outra. A diferença entre se ele é prioridade 1 ou 3, e o Conselho Federal, ele não estabelece scores prognósticos, nem nada disso, ele deixa a cargo do intensivista esse tipo de decisão, ele diz o princípio, os critérios, é assim, a necessidade de suporte e expectativa de benefício, digamos assim, mas a decisão é do intensivista de plantão, né? Ele vai utilizar aí o racional técnico dele. Mas a diferença entre eles serem prioridade 1 e 3 é justamente a percepção de cada intensivista em relação àquilo que o paciente vai se beneficiar mais. Então, é uma decisão, ela é bastante técnica, né? Claro, a gente precisa ser treinado para poder e de novo, aqui entra a questão da accountability, de justificar que a gente está tomando uma decisão que tem um peso ético tão importante e que a gente está bem embasado do ponto de vista técnico para tomar aquela decisão, né? E aqui, quando a gente fala em equidade, é justamente a gente não se deixar levar, por exemplo, pela idade, como se aquilo ali fosse um critério técnico, quando na verdade não é, né? Aqui a gente pode estar, enfim,
não sendo justo, né? Mas, de novo, eu acho que você tem razão. Talvez se a gente fosse pensar só em chance de sobreviver, por incrível que pareça, o caso 3 fosse o que tivesse melhor perspectiva. Não, eu concordo com você, né? Independente de qualquer coisa, o que a gente precisa é justificar, saber justificar. É esse conceito de accountability, assim, a gente não pode se esconder, assim. Então, essa decisão técnica, ela é, na verdade, profundamente ética, e a gente ter domínio técnico, inclusive, é profundamente ético, porque olha o significado de tudo isso, né? E aí eu acho que o Conselho Federal, ele dá um norte, mas eu acho que também que é importante que cada instituição eh, apoie de novo. E lembra quando eu falei, não é só uma questão individual, a gente está falando bioética, a gente está falando legal, mas a gente está falando, eu quis trazer o peso da responsabilidade, da accountability institucional também, de você tem que quais são os critérios que o teu NIR, que a tua regulação estabelece, como que ele treina os médicos para tomar essa decisão, né, e tudo mais. Então, é mais do que uma decisão técnica, é uma decisão profundamente ética, de responsabilidade institucional mesmo. Eu acho que o CFM tomou para si, de certa forma, o papel de, olha, aqui eu estou dando para vocês um ponto de referência, e com isso já ajuda a tirar um pouco o peso individual da decisão, mas eu acho que tem o papel da instituição também, de assegurar que nessa instituição essas decisões são tomadas de uma maneira que a gente possa tornar pública. As pessoas sabem o peso dessa decisão, elas sabem tomar essa decisão, elas são treinadas para tomar essa decisão, e a gente toma essas decisões de uma maneira atenta a princípios bioéticos, né? De maneira que com maneira de justa e com equidade, sem acentuar, né, desigualdades e tudo mais. Então, nunca é só um elemento técnico, né? Nunca é só técnica a decisão. Não sei se eu ajudei. Esse assunto ele não se esgota, né? E o Nunca. objetivo não era esse, né? É mais instigar a discussão e talvez o que fique aqui fora todas as outras coisas, especificamente pela idade, é que talvez a funcionalidade seja o mais importante, mas nem sempre é um dado que a gente tem naquele momento, né? Essa possibilidade de recuperação nem sempre é tão simples assim, né? Para o paciente, talvez usar scores prognósticos possa nos ajudar a transformar algo que é subjetivo em objetivo, apesar de todas as falhas, mas vivendo um dia por vez. Essa angústia ela sempre vai existir, sim. né? Até porque esses scores todos são populacionais, né? Se aplicam não dá para à dizer para população. um indivíduo específico, né? Né? Você aplicar score em indivíduo é complicadíssimo, né? Mas, assim, a gente precisa saber justificar, gente. Não vai ter perfeito mesmo. A gente tem que trabalhar com imperfeito, mas precisa ser justificado. Accountability. Então, obrigada. Eu vou passar aqui a palavra para o Bruno, e a próxima aula vai ser também muito boa. Façam perguntas, hein? Essa é uma chance de ouro. Se você puder ficar com a gente até o final, aí a gente faz uma discussão com todos. Se não puder, não tem problema, tá? Bom, pessoal, agora eu vou chamar o Dr. Rodrigo Capel Castilho. O Rodrigo é nosso colega intensivista, paliativista, já foi presidente da Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Ele é membro do comitê, né, de cuidados paliativos da MIB e também do comitê de terapia intensiva lá da NCP. Então, está totalmente envolvido com isso, e ele vai falar um pouquinho para a gente sobre um tema também desafiador no dia a dia, que é a recusa de tratamento. Rodrigo, muito obrigado por aceitar o convite. Fique à vontade. Obrigado, Bruno. É um prazer estar aqui com vocês. Daniela, minha colega de comitê também. E saudade, Lara, muito bom te ver, te ouvir. Passamos intensamente durante a Covid discutindo e trabalhando os tópicos que trouxeste. E estou muito feliz de estar aqui podendo discutir coisas que são tão importantes na UTI, são importantes para o cuidado paliativo, são importantes na bioética. E eu vou tentar trazer esse conjunto, né? Cuidado paliativo, bioética, UTI, diante do tema delicado, mas importantíssimo que me foi proposto, né? E o nome dessa aula é Beneficência Bioética Deliberativa na Recusa de Tratamento.
E é interessante, eu fiquei entusiasmado escutando a Lara falar e o quanto que pode ser um contínuo, o quanto que é importante o aspecto focado da Lara e da discussão anterior, e o quanto que a bioética nos traz reflexões que nos fazem refletir e poder tomar as decisões mais adequadas, né? E eu vou começar de trás para frente. Então, o título é Beneficência Bioética Deliberativa na Recusa de Tratamento. E eu vou começar pela recusa do tratamento, né? Algo que muitas vezes nos angustia na terapia intensiva quando chega alguém e, opa, comigo não, né? E isso eu não quero, isso eu não desejo. E a recusa do tratamento é um direito que cada pessoa tem de tomar, o direito de cada pessoa tem de tomar suas próprias decisões sobre o próprio corpo e tratamentos. E antes eu vou trazer do que em relação a resoluções, o que legalmente se tem em relação à recusa de tratamento, né? E a gente pode começar com a Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil, em que diz no inciso 3 do artigo 5º que ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante. E, infelizmente, a gente sabe que existe uma gama de sofrimento gigantesca do paciente crítico, né? Seja do paciente de 32 anos, do exemplo anterior, com os Glasgows de hora em hora, né? Do paciente dialítico, que mal pode se mexer, porque senão diminui o fluxo no catéter, dos transportes, das contenções, dos pacientes. Então, a gama de sofrimento físico, emocional, espiritual e social é muito grande, e que muitas vezes se justifica de acordo com o objetivo do paciente, outras vezes, infelizmente, são sintomas que o tratamento não traz minimamente o aceitável para aquele indivíduo. No próprio Código Civil diz que ninguém pode ser constrangido a submeter-se com risco de vida a tratamento médico ou intervenção cirúrgica. Isso é algo bem objetivo do Código Civil. No Código de Ética Médica, que diz, então, no princípio fundamental 21, que no processo de tomada de decisões profissionais, o médico aceitará as escolhas de seus pacientes, relativas a procedimentos diagnósticos e terapêuticos por ele expresso, desde que adequado ao caso e cientificamente reconhecido. Nos primeiros códigos de ética era o contrário, né? O paciente deverá obedecer ao médico. Mudou. Então, o quanto que nós devemos obedecer ao paciente, não em relação a tratamentos que nós temos o dever de saber em determinadas situações, mas as decisões baseadas nos valores e através de uma escolha esclarecida, sabendo riscos e benefícios de cada intervenção. No princípio fundamental 22 do próprio Código de Ética, que diz que nas situações clínicas irreversíveis e terminais o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos necessários e propiciará aos pacientes, sob sua atenção, todos os cuidados paliativos apropriados. Também quero trazer algumas coisas importantes para esse assunto, sobre o que é vedado no Código de Ética. É vedado deixar de garantir ao paciente o exercício do direito de decidir livremente sobre sua pessoa ou seu bem-estar, bem como exercer sua autoridade para limitá-lo. É vedado desrespeitar o interesse e a integridade do paciente, em qualquer instituição na qual esteja recolhido, independente da própria vontade médica. E é vedado deixar de informar ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos, os objetivos do tratamento, salvo quando a comunicação direta possa lhe causar dano, devendo, nesse caso, fazer a comunicação para o seu representante legal. Quero trazer também, ainda na resolução do CFM, a resolução 1805 de 2006, em que traz a possibilidade de interromper ou não instituir um tratamento, né, em fases terminais, ou seja, na fase terminal de doenças graves e incuráveis é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente,
garantindo cuidados necessários para aliviar os sintomas que levam ao sofrimento, na perspectiva de uma assistência integral, respeitando a vontade do paciente ou do seu representante legal. De novo, aqui, a questão do respeito à vontade do paciente ou na impossibilidade do seu representante legal. Eu quero trazer parte do parecer da Procuradora da República, que argumentou, porque essa resolução foi suspensa e voltou a vigorar de acordo com a legislação, e algumas coisas sobre o que a gente vai discutir são importantes e que a Procuradora da República traz, né? Ela traz que assim, ao invés de prolongar artificialmente o processo de morrer de estanásia, deixe-se que este se desenvolva naturalmente, a ortotanásia. A ortotanásia é conduta atípica frente ao Código Penal, pois não é a causa do processo da pessoa, é a causa de morte da pessoa, uma vez que o processo da morte já está instalado. Mas a suspensão do esforço terapêutico tem suporte na Constituição Federal, que reconhece a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático Brasileiro e diz expressamente: ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Código Civil, que autoriza o paciente a recusar determinados tratamentos médicos. Lei 8080, né, do SUS, né, que reconhece o direito à autonomia do paciente. E o Código de Ética, que repete esses mesmos princípios legais e ainda proíbe ao médico realizar procedimentos terapêuticos contra a vontade do paciente, fora de um quadro de emergência médica e de salvação, que não é o caso, um quadro irreversível, sem nenhuma resposta a qualquer tipo de tratamento. Aqui traz especificamente a questão quando o paciente já tem um prognóstico estabelecido, essa resolução 1806 de 2005, né? Ela continua trazendo algo que é preciso entender que a ortotanásia se insere num contexto científico mais amplo, denominado medicina paliativa, na verdade é cuidado paliativo, né? Não é só medicina paliativa, que representa, em verdade, uma correção de rumos e certa quebra de paradigmas da medicina tradicional. Na medicina atual, há um avanço no trato do doente terminal ou de patologias graves, tá? No intuito de dar ao paciente não necessariamente mais anos de vida, mas principalmente sobrevida com qualidade. Eu quero fazer agora uma associação muito voltada ao cuidado paliativo, porque são dois intensivistas paliativistas que estão falando hoje, apresentando essas aulas e foram convidados para discussão, e que é sempre importante a gente conceituar brevemente cuidado paliativo, mas de uma forma muito clara, né? Cuidado paliativo é um cuidado ativo e holístico, ou seja, do ponto de vista do cuidado físico, emocional, social e espiritual, né? Entendendo o indivíduo como esse ser complexo que tem todas essas esferas. Então, para indivíduos de todas as idades com sofrimento relacionado à saúde devido a doenças graves. E daí a gente bota um ponto e pergunta qual o paciente crítico que não tem uma doença grave, né? Aqui traz uma vírgula que é especialmente para aqueles próximos ao fim de vida, mas é especialmente, não exclusivamente. Então, todo paciente crítico precisa de cuidados paliativos, e isso não significa limitar tratamentos ou retirar medidas, e sim de um cuidado do sofrimento humano diante do risco de vida. O objetivo é melhorar a qualidade de vida do paciente, seus familiares e seus cuidadores. Eu quero repetir o parecer da Procuradora da República quando ela traz do contexto científico mais amplo, denominado medicina paliativa, que representa, em verdade, uma correção de rumos e certa quebra de paradigmas da medicina tradicional. Infelizmente, a medicina tradicional segue presente nas nossas UTIs, né? E essa correção de rumos ainda precisamos correr atrás dela, e agradeço à MIB a oportunidade da gente poder estar auxiliando na correção dos rumos do cuidado. E eu, esse ano, por conta própria, conta e risco, fiz a minha definição de cuidado paliativo como uma ciência aplicada para combater a violência em saúde, diante de situações de risco de morte, seja crônica, seja aguda, né? E por que eu trago isso? Porque
Muitas vezes o paciente com prognóstico já estabelecido, existe um abandono terapêutico, né? Então o paciente morre antes do tempo porque não é cuidado. Eu falo que existe violência quando a gente não minimiza o sofrimento humano por não utilizar os recursos científicos disponíveis, ou seja, pouca atenção se dá para a questão científica da prevenção e controle dos sintomas, e a gente vê, por exemplo, nas nossas UTIs, um dos que está entre o primeiro ou o segundo sintoma mais intenso, mais degradante e mais desesperador, que é a sede, né? E qual UTI que existe protocolo para diagnóstico e controle da sede? É uma violência a gente não ter protocolos, e porque existem estudos, existem já evidência de abordagem simples, um bundle para sede, e a gente não vê isso nas UTIs, por mais que isso cause delírio, por mais que isso gere piora no desfecho. Cuidado paliativo previne e combate a violência ao não respeitar as pessoas diante do adoecimento e não respeita as suas diferentes crenças e culturas. É violenta a medicina quando não tem uma comunicação com qualidade para todos os pacientes para que possam exercer suas escolhas, tirar suas dúvidas e angústias, realizar despedidas quando a situação está mais grave e o prognóstico pior. Então é um desrespeito que se tem. É uma violência quando não é realizado tratamento, quando se realizam tratamentos que sejam em desacordo com os valores do paciente. Então, o objetivo do cuidado paliativo é combater a distanásia, né? Em relação ao processo de tomar decisão, a gente tem algumas recomendações do Choosing Wisely em vários países, como esse do Choosing Wisely Canadá, que traz para a gente não começar ou continuar com intervenção de suporte artificial de vida, a menos que sejam consistentes com os valores do paciente e os objetivos realísticos do cuidado. Aqui da Society of Critical Care Medicine, para não oferecer cuidado em discordância, tratamento, né, que seja em discordância com os objetivos e valores do paciente. Aqui, numa combinação de sociedades, traz para não continuar com suporte artificial de vida em pacientes com alto risco de morte ou de sequelas graves, sem oferecer para os pacientes e para os seus familiares uma alternativa focada inteiramente em conforto. Então a gente falou brevemente diante desse tempo que tem, e a gente gostaria de falar tanto mais tempo sobre a recusa terapêutica, se aquele tratamento está minimamente aceitável para aquele paciente, quais as questões importantes e o que faz sentido para o paciente ser submetido a uma doença crítica, né? O paciente crítico tem uma doença crítica. A gente, na terapia intensiva, tem que estudar e tem que aprender cada vez mais sobre PICS, o Pós-Intensive Care Syndrome. Então, as sequelas e consequências de uma gama grande de pacientes que sobrevivem à UTI. Então, é importante saber que não foi para a UTI, melhorou e volta tudo a ser como era antes. Existem casos que isso pode acontecer, mas o nosso paciente crítico está cada vez mais complexo, com mais comorbidades, com mais idade, e que muitas vezes ficam longos períodos de internação que acabam ficando com sequelas físicas, cognitivas e ou psicológicas. Então, é fundamental a gente saber o que a gente causa, prevenir e controlar sintomas para que a experiência e para que os tratamentos façam sentido. Quando a gente fala, e o título da aula fala sobre beneficência, né, é um dos princípios da bioética principialista, e a gente não vai ter tempo para fugir desse foco da bioética, né? E assim como a autonomia, não maleficência, a justiça é um dever prima facie, ou seja, eles são eles são impositivos e eles não têm um que seja
superior ao outro, né? E quando a gente fala de beneficência, é a obrigação do promover o bem. E olha só, de agir no melhor interesse do paciente, em benefício do paciente. Então, o foco da beneficência às vezes se associa à sobrevivência. E muitas vezes não é isso. Muitas vezes o prognóstico está estabelecido, ou as consequências da intervenção estão mais não seriam aceitáveis para o paciente. Então, foco no paciente, no melhor interesse do paciente. Também fala de autonomia nesse título dessa aula, então traz o que, falando um pouco de autonomia, né, o que os profissionais de saúde devem fazer: informar os pacientes sobre os recursos possíveis de tratamento para suas condições e os resultados prováveis, garantir que a informação seja compreendida, incentivar que participem de decisões à luz de seus próprios valores e preferências. É tão triste, né? Eu atendo pacientes provenientes de várias UTIs, com síndrome pós-UTI, e a gente vê frequentemente pacientes sendo submetidos a medidas invasivas sem a gente entender quem é aquela pessoa, se aquilo faz sentido ou não, se aquele cuidado proposto por nós tem a ver com a biografia e com os valores daquele paciente. A autonomia, ela tem essa... Ela é contrária ao paternalismo. Muitas vezes eu escuto pessoas a favor do paternalismo, muitas vezes por não saber do que se trata, e é importante a gente ter a delicadeza de entender que paternalismo não vem de pai, vem de patrão, né, em que eu imponho o meu valor sobre o indivíduo. Seria tão fácil, né, se os valores fossem iguais, então o que é bom para um vai ser bom para outro, então a gente faz tudo igual, mas não é assim, e daí está a nossa obrigação de saber se paciente de 32 anos já tinha uma diretiva antecipada de vontade e já tinha expressado previamente que, diante da possibilidade de ter sequelas, não aceitaria medidas invasivas. Se a senhorinha de 78 anos, não me lembro se era essa idade, tinha como sagrado para ela, mesmo que houvessem sequelas ou que as medidas fossem degradantes ou que pudessem trazer sintomas, chegar nos 15 anos e na festa do neto, né? Então, o quanto que é fundamental a gente tratar de pessoas, não só de doenças. Para isso é importante que a gente seja treinado para comunicação e que a gente use técnicas empáticas e de qualidade como um procedimento em saúde, muito mais importante que muitos outros procedimentos que a gente faz na terapia intensiva. E daí vem aquele caso do homem de 40 anos, sem comorbidades, que durante o Covid nega a intubação. E aí? Quem me apresentou esse artigo foi o próprio Daniel Forte, né, que é um artigo do Chest que auxilia em situações de emergência a gente ver se se a autonomia pode ser considerada, se é algo autônomo e se a gente pode ir atrás das demandas do paciente. E existe esse método mnemônico que nos auxilia. Recomendo que todos que leiam o artigo, né? Mas resumindo, o Curves traz a necessidade da gente avaliar se o paciente pode se comunicar, comunicar uma escolha, né? Pode escolher e comunicar, o understand, se o paciente entende os riscos, benefícios, alternativas e as consequências de uma decisão, se reason, se o paciente tem condições de dar explicações lógicas para a decisão que ele tomou e avaliarmos se essa decisão, o V do velho, está de acordo com os valores do paciente, né? Em situação de emergência, né, a gente precisa ver se existe a possibilidade de obter essas informações. Se não tem, a gente vai invadir, né? Se a gente não consegue entender, porque se daqui a pouco o paciente fala que eu não quero entubar, eu não quero ser entubado,
e está em delírio, ele não tem a condição de tomar decisão, está em delírio porque está séptico, não sei. Se ele acha que não precisa ser entubado porque ele viu que as pessoas que foram entubadas morreram antes. Falar que não quer ser entubado expressa realmente algo e está baseado em valores, em uma tomada de decisão autônoma em que eu consigo ver os riscos e benefícios. Então, por isso que o curve, né, é fundamental para a gente entender se o paciente está entendendo e conseguindo expressar realmente seus valores, suas escolhas. E o S-Surrogate para a gente ver se existe um substituto legal que possa representar se eu não conseguir ter essas informações do paciente, tempo para isso. Mas na emergência a gente vai invadi-lo, né? E até pelo que a gente viu do ponto de vista ético e legal, se uma medida está desproporcionada, ela pode ser reavaliada e inclusive retirada. É tanta coisa que a gente gostaria de trabalhar, de desenvolver, mas nosso tempo é curto, vamos deixar para as discussões, e a questão vem muito na bioética deliberativa, né, que é uma abordagem que promove o diálogo aberto, a reflexão ética e a participação de diferentes atores na tomada de decisão relacionada à saúde diante de conflitos morais. A bioética deliberativa é um processo, é um procedimento muito relacionada às equipes consultivas de bioética clínica, né? Em que vai ser... E é quando existe um conflito. E o conflito geralmente envolve valores, né? E a recusa de um tratamento, ela pode trazer conflitos entre equipes. Muitas vezes as decisões são individuais. Então a gente tem uma série de diferentes estruturas de hospitais e que eu posso ter uma dúvida em relação à conduta e eu posso ativar, quando esse hospital permite e existe, o comitê de bioética para auxiliar nesse processo de decisão. A bioética deliberativa é usada em situações de crise e de discordância, né? E é delicado esse processo porque gera reações emocionais nos atores envolvidos, né? Como é que isso realmente provoca e esse procedimento auxilia muito, utilizando da bioética para tomar a decisão mais adequada possível. E existe um passo a passo a ser tomado nessa deliberação e que ele não necessariamente vai ser esse modelo que eu apresento aqui. Então existem muitos modelos na bioética deliberativa que podem ser estruturados e isso é uma ferramenta do próprio comitê de bioética, né, que geralmente tem a mesma ideia, né, mas esse exemplo se faz a apresentação do caso, o objetivo da análise, se faz o esclarecimento dos fatos do caso, tanto objetivos como subjetivos, a identificação dos valores em conflito no caso, de novo, a importância dos valores, né? O estudo dos possíveis cursos de ação, a identificação dos cursos ou do curso de ação ideal e o enquadramento legal desta decisão. Na prática, a evolução e a avaliação da qualidade ética de cada curso de ação pode seguir os seguintes passos, né? Em primeiro lugar, o contraste do curso de ação com os princípios morais, né? Análise dos princípios envolvidos no caso, e a gente está falando só da bioética principialista, a gente poderia usar outros conceitos de outras escolas, né? Mas usar da autonomia, beneficência, não maleficência, justiça, identificar os conflitos entre valores e princípios. E dois, a avaliação das consequências previsíveis, né? A avaliação das circunstâncias do caso concreto e das consequências previsíveis da decisão. E exame sobre uma exceção dos princípios pode e deve ser feita. Então a gente fala muito de autonomia, a gente discute, que nem a Lara trouxe, muito mais autonomia do que justiça, né? A gente fala de não maleficência, mas tem autores que trazem a não maleficência não no dano que pode ser gerado, mas sim em não mentir, em não provocar o dano por si só, né? Então uma coisa muito mais
direta e não a consequência da beneficência, né? Ou os efeitos colaterais de um tratamento. Mas, e se houver realmente, no caso da Covid, um esgotamento de recursos, como aconteceu em outras situações, em que não existe a possibilidade do paciente se gerenciar, porque não existe o recurso. Então, é importante, sim, por mais raro que seja, ver se existe uma exceção aos princípios, se uma exceção pode ser feita e deve ser feita. A gente falar sobre recusa de tratamento, para mim, significa muito mais do que deixar de fazer um tratamento, um ressignificado do cuidado baseado no que faz sentido para aquele ser humano. E daí a gente tem recusa de procedimentos, de alguns tratamentos, porque a gente já chegou nessa esfera, né? A gente chegou na diálise, na químio, na intubação, na reanimação, quando a gente já está atrasado muitas vezes, porque a gente não conhece aquela pessoa e está tratando de novo doenças e órgãos e sistemas. Quanto mais cedo a gente diagnostica quem é aquela pessoa, com quem que a gente está cuidando, o que faz sentido, o que não faz, mais cedo a gente acerta. E daí o bem cuidar, a gente se modifica, a gente guarda nossos desconfortos no bolso e do ponto de vista ético e legal vai cuidar daquele indivíduo da forma mais digna, humana, para que a gente não crie vítimas, para que a gente não violente aquele ser humano. Eu fico à disposição para perguntas, discussões e agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês. Rodrigo, muito obrigado pela tua apresentação. Acho que trouxe para a gente tanto, de novo, né, um embasamento ético legal sobre esses princípios, né? E eu queria te fazer uma pergunta, né? Eu acho que você trouxe o mnemônico do Curves ali para o caso em questão. Eu acho que você já respondeu um pouco como você refletiria a respeito, né? Naquele caso de, assim, talvez avaliando que aquele paciente não está comunicando isso exercendo uma autonomia plena, talvez faria sentido ele ser submetido à ventilação mecânica e isso ser revisto ao longo dos dias, até porque a gente pode fazer isso. Embora a gente saiba que na prática as pessoas têm muito receio depois de retirar do suporte, né? Mas só para ver se entender, será essa tua sugestão ali? É isso. Eu não consegui entender, não consegui ter relação, porque ele não conseguiu se expressar o quanto que não ser entubado é uma preferência, você não conseguir ver se ele está em delírio, não é validado, ele não está sabendo as consequências disso. Mas, ao mesmo tempo, durante todo esse período que tu me apresentasse, eu me senti provocado em relação a essa questão. Bem, um homem jovem nos dias de hoje, né? Porque a gente vai falar sobre idade e tem reportagens no jornal, uma velhinha de 40 anos foi atropelada, né? Mas esse ele é de uma tribo de Botsuana e que, como cultura, é sagrado para eles que a vida seja naquele período que esteja, que até aceitam alguns tratamentos, desde que não sejam invasivos, mas quando a morte chegar, faça sentido que ela venha em paz e que alguns tratamento que possa trazer algum sofrimento, isso não seja aceitável, né? O quanto que a gente está muito desconfortável com isso, mas o quanto que na legislação brasileira se permite que, por uma questão religiosa, alguém possa falecer
mais especificamente, e a gente falou antes de começar sobre testemunhos de Jeová, não, do ponto de vista espiritual, isso é uma esfera tão importante como a física, como a psicológica, e a pessoa tem o direito de poder falecer sem receber um hemoderivado, e o quanto que daqui a pouco alguma decisão voltada por uma questão existencial ou cultural não deva ser respeitada também, desde que bem esclarecida, clara e com todos eu gosto muito do Curvos, né? Esclarecido. Então é uma provocação, algo difícil, só que envolve outras questões de autodeterminação que vai deixar. Vocês me ouvem ainda? Ouvimos. Eu congelei para mim mesmo. Que vai deixar muita gente desconfortável. Eu tenho, por exemplo, exemplos na UTI que eu trabalho, de uma residente que já deixou bem claro que mesmo com possibilidade de recuperação, ela não aceita ser traqueostomizada. Ela prefere morrer do que passar, e mesmo que depois pudesse ser decanulado, não sei o quê. Não, isso é incompatível com o que eu aceito e não aceitaria. E daí a gente pensa nesse mesmo formato, né? E se ela tem um Covid, e se a ventilação está demandante e fica muito tempo, ou várias falhas de extubação, e ela lúcida, e ela já expressou e continua porque está conseguindo escrever, não, isso não faz sentido para mim. O quanto que o nosso desconforto vem gerando, né? Porque isso é diário, o quanto que o cuidado é baseado nos valores do profissional e não do paciente, né? Mas essas são situações mais delicadas, sem dúvida nenhuma. Perfeito. Dani, você tem mais alguma Tem uma pergunta? pergunta aqui Legal. no Vamos chat. ver. Vou tentar passar aqui para vocês, então. Então, recentemente atendemos uma paciente com doença crônica avançada, em fila para transplante. Eu não entendi qual transplante, que evoluiu com uma descompensação aguda por pneumonia. Durante a avaliação, a filha relatou que o esposo da paciente era contra o procedimento. A filha da paciente. No entanto, a paciente nunca havia se manifestado claramente sobre isso, né? E naquele momento já não era mais possível ter o seu consentimento. Como lidar nesses casos com a autonomia substitutiva da família? Até que ponto as opiniões dos familiares, né, devem ser consideradas na ausência de diretivas antecipadas ou manifestações claras do paciente? É importantíssimo a gente sempre fazer esse exercício, como não colocar no peso das decisões o que o familiar quer, né? E até permitir que ele possa se expressar em relação a isso, mas o objetivo do cuidado é o paciente que está ali, que não está se expressando mais, né? Então, e muitas vezes essa senhorinha aí, ela não expressou, e a gente vai ter que entender, de acordo com a história de vida, a bibliografia, experiências prévias, se isso realmente está de acordo com os valores e princípios dela. Então, não vamos perguntar, e vamos parar de perguntar o que tu quer que eu faça, né? Então, realidades absurdas são diárias em relação a isso. Mas a gente fazer aquele exercício, se ela estivesse sentadinha aqui, o que ela nos diria, sabendo que o melhor cenário é esse, o pior cenário é aquele, né? Então, de entender esse contexto. Eu tive, recentemente, semana passada, uma experiência muito legal de processo de tomada de decisão, em que um filho, contrariando a esposa e outros irmãos, disse o seguinte: eu quero dizer que eu estou desconfortável, eu quero dizer que caso o pai tivesse aqui, eu ia brigar com ele, e porque eu discordo da tomada de decisão dele, eu não ia aceitar isso, e que era ele não aceitaria medidas além daquelas que vinham recebendo, e estava com um grau de desconforto muito grande. Então, quero dizer muito claro que eu não concordo com isso. Entretanto, é exatamente isso que ele falaria, e eu não quero que a minha opinião pese na tomada de decisão. Então, ele pôde expressar todo o seu desconforto, falou a vontade dele, e respeitou. Ele não autorizou nada, não precisava autorizar nada, mas ele respeitou a vontade do pai, porque era exatamente aquilo que ele falaria, e ainda conseguiu expressar que não quero que essa minha vontade pese na tomada de decisão. Quero tanto te ouvir, Lara, saudade tua.
Rodrigo, que delícia te ouvir. E impressionante, assim, você fala, parece que você tem décadas e décadas de estrada, assim, você fala com uma propriedade, com uma serenidade, com um conhecimento. Então, assim, que prazer que é te ouvir, querido. Saudade também de você. Eu queria só contribuir em relação a uma expressão que foi usada naquela pergunta, que é excelente, e ela é excelente porque ela reflete o dia a dia nosso, né? Sobre a autonomia substitutiva da família. Eh, Quando a gente toma decisões em nome de alguém que não pode mais exercer a sua autonomia, nós somos decisores substitutos, e estamos juntos tomando uma decisão sobre aquilo, sobre os melhores interesses, ao que atende os melhores interesses da pessoa. Então, assim, nós somos decisores substitutos. A autonomia é da pessoa e de ninguém mais. Então, a família não herda autonomia quando o paciente ele é incapaz de ser autônomo. Então, não existe, a família não é autônoma em nome do paciente. Eu não sou autônoma para decidir nada de ninguém. Eu tomo decisões substitutas baseadas nos melhores interesses daquela pessoa. E aí, tudo aquilo que o Castilho tão bem colocou, mas não existe autonomia substitutiva até onde eu sei, né? Então, claro que em bioética não existe, né? Sempre existe margem para debates, mas é um termo que soa áspero no meu ouvido. Não existe autonomia substitutiva. Existe decisor substituto, mas não autonomia. A autonomia é do paciente e apenas dele. Perfeito. Eu tenho uma pergunta. Eu queria muito fazer. Principalmente porque a gente tem aqui muitas pessoas em formação, né? E a terapia intensiva, se a gente for olhar de uma forma crua, ela tem o objetivo de manter a vida, né? Então, permitir um morrer gera muita angústia, né? Mas como é que a gente pode pesar a possibilidade de objeção de consciência, né, sem ferir os desejos do paciente? Principalmente porque quando a gente olha no Código de Ética Médica, ele fala muitas vezes, desde que em risco iminente de vida. Então, como é que a gente acolhe o coração das pessoas em formação em relação a isso? Eu acho que uma das formas de pensar é que a terapia intensiva, o paciente crítico e as intervenções, elas não são inócuas. E isso atrapalha muito o que está escrito, desde que não esteja em iminente risco de vida, né? Porque isso invalida muitas coisas. Só que com um pensamento que a UTI aquilo que eu falei, tá ruim, vai lá, fica bom e depois volta tudo como era antes. E não é isso, né? A gente vê as consequências dos sobreviventes que muitas vezes não consigo achar um adjetivo para isso, mas são muito sofridas, e principalmente naquele paciente já muito debilitado, né? Mas não só para esse, né? Eu recebi um WhatsApp de um paciente que eu cuidei no Covid, jovem, sem comorbidade, no Covid, lá na época, né? Porque eu trabalhei muito com comunicação com a família, e perguntei como é que ele está. Me recuperando, doutor. Me recuperando? Em 2020, sobreviveu à UTI, né? Ele teve doença crítica e ele está recuperando depois de anos, ou seja, realmente as sequelas físicas, emocionais, cognitivas, elas são presentes, né? Me desviei totalmente da tua pergunta aqui. Me ajuda. Era como é que a gente Ah, educa as pessoas, não sei se o termo seria educar, mas para não usar a objeção de consciência objeção de como uma consciência. forma de você não respeitar a autonomia do doente. Perfeito. Eu estou desconfortável, o problema é meu, eu trato, eu vejo com alguém e na imensa maioria das vezes tenho um colega para fazer o que deve ser feito. Não tenho colega, eu vou ter que fazer, desde que esteja ético e legal. Então eu guardo a minha dor no bolso, lido com isso, mas tenho que respeitar
o paciente. Então, na imensa maioria das vezes, o enfermeiro vai ter um enfermeiro do lado, o colega, o técnico vai ter outro colega, o fisioterapeuta ou o médico. E outras vezes não vai ter esse substituto. E daí, na ausência de um substituto, desde que seja ético, desde que seja legal, eu vou realizar e respeitar as vontades do paciente. Quer me ajudar, Lara? Opa, em vez eu levantei a mãozinha, em vez sim, sim, essa é uma pergunta excelente. O médico sempre tem o direito, né, reza o Código de Ética Médica, de objeção de consciência, sempre. Acontece que essa objeção de consciência, ela não é superior, nem sempre é superior, ao direito de escolha, né, de exercício de autonomia do paciente. Então, e se a gente for pegar, vamos voltar ao testemunho de Jeová, existe uma decisão vinculante do Supremo que a autonomia de exercício da liberdade religiosa, ela tá acima até mesmo da, da objeção de consciência do médico, não é? Então, claro, a gente está falando aqui já de uma questão legal, lei a gente cumpre, né? O elemento bioético disso ainda é discutível, uns concordam, outros não, a questão não é essa, mas a gente caminha para um espaço em que você, como médico, você tem sim o direito de exercer sua objeção de consciência, mas a tendência é que ela não se sobreponha ao direito de livre-arbítrio, de exercício de autonomia do paciente, né? Então, eu acho que isso talvez é algo que precise deixar bem claro. Você não deixa de ter o direito, ele só não é mais forte que o direito de livre-arbítrio e de escolhas, né? De autonomia, de expressão de autonomia do paciente, né? Só para finalizar, a gente tem uma questão a ser debatida aqui que a Sara colocou como uma pergunta, e o desafio é fazer tudo isso muito rápido, porque a gente já está no finalzinho da discussão. Mas ela está agradecendo muito as aulas, ela colocou assim: queria expor uma situação e saber o que vocês fariam neste caso como plantonista na UTI. Ela é uma plantonista noturna, um paciente de 38 anos, internado na UTI por cetoacidose diabética, evoluiu com uma insuficiência renal aguda dialítica, estava em terapia de substituição renal e estava na UTI porque não conseguia leito ou vaga ambulatorial de diálise. Há dias internada, acordada, lúcida orientada, não queria mais ficar internada, recebeu as orientações, informações necessárias para exercer sua autonomia, não aguentava mais ficar, levantou do leito em que estava e foi embora. E aí ela queria que vocês arguíssem em relação a isso. Ela estava na UTI porque não tinha diálise nem ambulatorial. Então talvez ela estivesse internada e o desejo dela era de ir embora, e ela foi embora mesmo sem a programação de uma diálise ambulatorial, o que implicaria em riscos para a doente. Eu acho que é mais nesse contexto. Mas aqui no caso específico, na estrutura desse serviço, provavelmente esses pacientes talvez ficassem na UTI, não sei. É aquela questão, né? O risco está presente e um sofrimento emocional. A gente falou da esfera religiosa, espiritual, mais religiosa do que espiritual, né? Na questão do testemunho de Jeová. E agora a gente está falando da esfera emocional, né? O quão torturante ela está vivenciando diante desses fatores naquela realidade, se sentir presa num local para sobreviver. Então, tendo todos os conhecimentos necessários, ela pode, lúcida, sabendo suas consequências, caso pudesse ir embora e não voltar a ter hemodiálise, eu prefiro morrer do que seguir preso aqui. Eu já tive alguns exemplos de pacientes com um prognóstico pior, né? Então, e que dizia, eu me sinto um prisioneiro. Tinha até um castelhano que falava o termo em espanhol. Então, eu prefiro ir para casa e morrer em casa do que continuar recebendo os tratamentos que eu estou recebendo aqui, porque isso não é aceitável. Uma paciente renal crônica já tem uma doença com uma carga de sofrimento muito grande. Se eu não puder
me gerenciar e eu me colocando no lugar dela, poder escolhas, não faz sentido, eu vou ter mais um dia. E isso também é importante que não represente um abandono terapêutico, né? Aquela situação como estava era inaceitável para ela. E ela pode, em qualquer momento, repensar, e se tiver estrutura para ela seguir viva, ela tem todo o direito de poder fazer suas escolhas. Daí a gente falou, é um sinal de escassez esse também, né? Desde que isso exista. E muito provavelmente isso vai surgir, vai ter esse espaço, né? Então, é um sistema caótico que ela está provocando, talvez seja uma aposta, ó, vai aparecer para mim a diálise se eu precisar. Eu só queria lançar uma outra última pergunta aqui, que o povo está empolgado, para a Lara, e aí eu pedi só para vocês, depois disso, finalizar, tá bom? Cada um dá a sua mensagem final, mas eu vou direcionar isso para a Lara, que é uma pergunta nova, eu acho que é importante a gente responder todas. Gostaria de entender melhor como conduzir situações de decisão substitutiva quando há conflito entre familiares. Recentemente tivemos um paciente sem diretivas antecipadas e suas 2 filhas discordavam. Uma acreditava que a mãe não gostaria de ser entubada, enquanto a outra insistia na intubação. Por receio de judicialização, a equipe optou por entubá-la. Como agir eticamente nesses casos, especialmente diante da ausência de um consenso familiar e de diretivas claras? E aí, depois que você responder, eu só vou pedir para vocês dois darem a mensagem final, tá bom? De novo, eu não necessariamente a minha resposta ela é a correta, mas vamos lá. O problema é que a gente está diante da iminência de uma intubação, né? E isso nos tira um pouco o tempo que normalmente a gente desejaria ter para conseguir entender as necessidades de cada pessoa da família, qual que é o nó por trás daquela opinião, intuba, não intuba. Então a gente sabe que o cuidado paliativo ele é tão mais efetivo, ele vai ajudar o quão mais precocemente a gente conseguir atuar. Então, numa situação iminente, em que você tem que decidir em questão de poucos minutos ou poucas horas, no máximo, um procedimento, é quase impossível que todo esse repertório de instrumentos, de habilidades, né, do cuidado paliativo, eles consigam fazer uma diferença incrível. Porque o que acontece é que a gente tem a decisão do paliativo, ela também é moldada pelo tempo que a gente tem para tomar essa decisão. E neste caso, eu teria tomado a mesma decisão na ausência de um entendimento maior, de uma diretiva da paciente. Então, a gente não tem ideia o que a pessoa decidiria. Estamos aqui tomando uma decisão substituta. A nossa contraparte, né, nessa decisão substituta, que é a família, ela não tem uma posição clara, na medida que tem pessoas com posicionamentos diferentes e eu tô na pressa do tempo, aí a gente vai ter que dar um passo para trás, mesmo que a gente não concorde, a não ser que seja um absurdo muito grande aquela intubação, mas provavelmente a melhor decisão vai ser a intubação e a partir daí tentar ganhar esse tempo para poder fazer então esse trabalho junto com a família. Nada impediria, se esse trabalho for de sucesso, a gente até mesmo caminhar para uma intubação paliativa ou as outras medidas apropriadas, né? Lembrando que o papel do cuidado paliativo não é a limitação terapêutica, não é a não intubação, não é a extubação, é o como que a gente juntos consegue decidir qual é o melhor plano de cuidados em nome daquela pessoa, né? Então, de novo, a gente não vai botar a carroça na frente dos bois. Não é a decisão em si. Não adianta eu tomar a decisão de intuba, não intuba, quando o foco, o objetivo do cuidado, a gente, né? A gente não, o plano de cuidado, o objetivo desse plano de cuidado não pode ser estabelecido, né? Então a gente corre a chance de errar. Então, neste caso, eu teria intubado, porque simplesmente eu preciso comprar tempo para daí sim eu conseguir construir um processo decisório compartilhado junto com essa família, onde os melhores interesses da paciente têm oportunidade de aflorar. Porque senão não vai dar muito certo. Não é ideal, não é o que a gente gosta, mas infelizmente é a situação que a gente se depara com bastante frequência. Eu queria agradecer, vou passar a palavrinha para o Rodrigo agora para ele se despedir, se a Lara quiser dar uma despedida também, e aí depois a gente encerra, tá bom? Maravilhoso, só tenho a agradecer
a MIB por poder trazer essa oportunidade de discussão e de reconstrução, né? Acho que muitas vezes a gente só foca nas doenças, principalmente nós intensivistas. Por favor, toda a nossa legislação e a ética traz que a gente tem que cuidar de pessoas. Vamos entender se aquilo faz sentido para o paciente, valorizando e respeitando e obedecendo os valores dessa pessoa. E a gente tem muitas vezes a oportunidade de pegar essa pessoa lúcida facilmente. Então, se não tem, a gente vai atrás do representante da sua vontade para ir atrás, mas se a gente conseguir, com técnicas adequadas, ir atrás do que essa pessoa espera de nós, isso vai ser muito melhor. Muitas vezes na bioética se fala dos dilemas, entubar, não entubar. Muito mais do que dilema, que são duas escolhas, a gente tem problemas. Esse próprio caso poderia se... Eu concordo totalmente com a Lara. E a solução, de repente, seria um trial de UTI ligado a tempo, ganhar mais tempo realmente para entender que faz todo sentido, independente do tempo, aquelas medidas, ou se daqui a pouco se entende com o tempo que foi necessário, porque a gente não teve o S de qualidade lá do Curves, do Surrogate, né? A gente não tem um substituto das vontades claro, ela não deixou quem é que me representa, né? Então, até isso, tira da paciente, olha, se tu ter a consciência, quem é que vai representar os teus valores que tu ainda não me apresentou, ou que não quis apresentar, né? Então, de novo, da gente não perder a oportunidade de conhecer as pessoas, porque só assim a gente vai fazer uma boa medicina, cuidar com qualidade. Bom, eu então gostaria de agradecer imensamente, parabenizar primeiramente a MIB, nas pessoas do Bruno e da Daniele, por estarem conduzindo esse trabalho maravilhoso, uma honra enorme estar aqui com vocês. Adorei a discussão e ela ilustrou muito bem alguns aspectos da bioética, né? O que o Rodrigo trouxe para a gente é aquela bioética que fala sobre a autonomia da pessoa, aquilo que a gente deve para aquele paciente que a gente tem. E a minha parte, que foi a da triagem, ilustrou como, às vezes, isso se desloca um pouco para algo que é uma construção um pouco mais coletiva e de questões de accountability e tal. Então, assim, eu acho que foi bem legal a gente explorar esses aspectos aí da bioética, né? E como nem sempre é fácil, assim, não existe uma fórmula mesmo. Mas, acima de tudo, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer enorme estar aqui com vocês e parabenizar aí a iniciativa da AMIB. Me convidem mais vezes. Com certeza, com certeza. Obrigada. Esse assunto não se esgota aqui, né? Como vocês bem disseram, e eu acho que o objetivo principal foi cumprido, que é gerar curiosidade e estimular o desejo de sempre seguir buscando, né? Para a gente cuidar de pessoas da melhor forma possível, né? Então, obrigada, gente. Aprendi muito, foi uma troca muito rica e a gente saiu. Com certeza, todo mundo aqui vai sair um pouquinho melhor depois dessa discussão, né? Então, obrigada, viu? Tchau, tchau. Coreano. Ai, ai. Obrigada, foi muito bom. O Bruno disse que tinha que sair para cuidar do baby dele.